Após a divulgação de um vídeo viral na internet pelo influenciador Felca, uma grande discussão voltou ao Brasil, ou veio ao Brasil, que é a adultização das crianças. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político aqui do Instituto IBESP, e nós agora nos dias 13 a 15 realizamos uma pesquisa para entender o que as pessoas acreditam sobre esse projeto, que na verdade já virou uma lei sobre a adultização das crianças, né? O governo ali acabou aprovando, houve uma discussão muito grande no Congresso. Isso aqui é um negócio que acontece muito no Brasil, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo de ruim no Brasil, de repente acontece, explode uma bomba e todo mundo começa a correr atrás. Isso não acontece só em nível federal, mas também acontece em nível estadual e também acontece em nível municipal, onde não existe planejamento e o governante sempre fica apagando incêndio. Isso aqui não é querer vender meu serviço, mas o político que tem pesquisa entende o que precisa ser feito, ele nunca fica apagando incêndio, ele fica planejando, que é para sempre atender as demandas antes que elas cresçam. A gente agora, nos dias 13 a 15, nós quisemos entender o que pensam sobre algumas coisas sobre essa lei, tá? Então a primeira coisa que a gente quis perguntar foi sobre quem você acha que é o responsável pela sexualização das crianças. Porque toda a culpa foi jogada na internet, nas redes sociais. Mas quem a população brasileira entende que é o culpado pela sexualização das crianças? Na página 4 do estudo, 38,2% não soube dizer. Mas com 28,5% os pais ou os responsáveis. Aqui fica muito claro que o brasileiro tem a clareza na cabeça dele, na frente dele, que o maior responsável pela vida dos filhos deles, né, é a população, são os pais, são os responsáveis. Então o Estado vem tomando tanta força sobre a população que eles acabam querendo dominar também isso, ao invés de culpar quem deve ser culpado, que são os pais responsáveis. Quem tem que tomar conta dos filhos não é o Estado, mas sim pais responsáveis. Em segundo lugar, com 14,9%, os brasileiros entendem que o progressismo, essa agenda woke que começou aí relativizar todo tipo de sentimento, seja lá qual for, eu não vou entrar nesse ponto aqui. Com 8,7%, a grande culpada na cabeça dos políticos, com 8,7%, que é a internet e as redes sociais, é quem a população acha que é o culpado. Então, enquanto a população culpa pais responsáveis, o governo tenta defender pais responsáveis, jogando a culpa na internet e nas redes sociais. Em compensação, a população acredita, apenas 8,7% da população acredita que a culpa é da internet e das redes sociais. Né? Como você vê uma arma na mesa e falar que aquela arma pode matar alguém. Ela só mata se alguém apertar o gatilho aqui. Não tem como você querer culpar uma ferramenta pelo mau uso do seu filho se você não presta atenção no seu filho. Né? Então a culpada é você. 4,5% culpa os influenciadores digitais. Sim, nós temos muitos influenciadores digitais, como aquele menino que foi preso, que faz com que essa agenda woke cresça ainda mais na cabeça das pessoas, né? 3,6% culpou o bolsonarismo. A gente aqui, claro que a gente tem que aceitar tudo que respondem, mas a gente sabe que quando se fala de bolsonarismo, a gente não tem exatamente o que as pessoas querem dizer, né? Porque o bolsonarismo vem aqui brigando com isso. Aliás, o Bolsonaro é muito famoso por discussões lá atrás, né? Até ele apresentou num debate, numa entrevista com o William Bonner, ele queria apresentar a tal uma cartilha, tal. Então, assim, é uma bandeira contrária do bolsonarismo, mas aqui culparam o bolsonarismo. 2,2% a grande mídia. Aqui a gente, claro que quando as pessoas falam isso, a gente depois entende por que falou, entende que a grande mídia hoje ela criou uma pauta que não é de família, né? Então que essa pauta acaba deflagrando aí alguns tipos de formas de se viver que não é aquela que as famílias têm de princípio. 1,4% apenas culpam os pedófilos. Aqui como pai, tá, que isso para mim é revoltante aqui, o Brasil tem isso, não só o Brasil, tá, outros países também tem isso, colocando a pedofilia aqui como uma doença, não é uma doença, tal. Então todo desvio de caráter, se você colocar como doença, não tem crime, né? Então fica simples você resolver um problema simplesmente mudando essa nomenclatura. Apenas 1,4% acredita nisso. 0,4% acredita que os políticos são culpados. Isso aqui também é um outro desabafo da população, porque
o que o político tem a ver com isso? Ele poderá criar leis. Que leis? Eu vou criar uma lei que o pai e o responsável tem que ser mais responsável. Talvez aqui com os pedófilos, sim, eu concordo, os políticos deveriam ser muito mais duros. Mas me parece também que essa é uma pauta preocupante para o meio político. Eles estão sempre discutindo coisas que, quando a gente faz uma pesquisa, eu quero entender assim, poxa, mas por que eles estão discutindo sobre isso? Se isso aqui é o que está realmente atrapalhando a vida das pessoas. 0,1 diz que a polarização política, que também é inexplicável essa resposta aqui, a gente sabe que de 1000 e poucas entrevistas, 0,1 não deu quase nada, mas tem gente que fala isso. E depois 0,02, menos de 0,1, falando que é o crime organizado. Tá? Então eu gostaria de focar muito aqui, principalmente na internet e nas redes sociais, que elas que estão levando todo o ônus dessa situação, vão ser multadas, vão ter um monte de coisa, porque elas que têm que se preocupar em tomar conta de todo um sistema, né? Já você tirou a responsabilidade do pai, do criminoso, e olha, a culpa é sua, internet e redes sociais. Mas na cabeça da população, apenas 8,7% culpa ela. Quando a gente olha por perfil aqui, eu quero prestar atenção quem culpa mais pais, quem culpa mais redes sociais, tá? As mulheres culpam mais os pais que os irresponsáveis do que os homens. Normal, né? A mãe é muito mais família que o homem. Quem culpa mais a internet e redes sociais são os homens. Quem culpa mais pais irresponsáveis é aqui a faixa ali de 25 a 34 anos. É interessante que as pessoas acima de 60 anos são aquelas que menos culpam os pais responsáveis. Em compensação, eles culpam mais o progressismo. Talvez porque hoje tem um choque de cultura que é inaceitável. E eu entendo porque pessoas mais velhas não aceitam muita determinação de nova sociedade assim. A minha sociedade, e aí a gente já fez pesquisa sobre isso, as pessoas têm muita saudade de como o Brasil era, de como o mundo era, né? Um mundo mais tranquilo, que você falava o que queria e as pessoas brincavam, era um mundo mais leve, né? E hoje as pessoas criaram um mundo muito duro que é difícil as pessoas até se encaixarem nesse novo mundo. Quando a gente olha quem culpa mais a internet e as redes sociais, também é o pessoal ali de 25 a 34 anos. Conforme aumenta o grau de instrução, mais as pessoas culpam pais irresponsáveis. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quem tem ensino fundamental, 17,7% culpa pais irresponsáveis. Quem tem ensino superior, 35,4%, ou seja, mais do que o dobro. Conforme a pessoa vai estudando, ela vai ficando mais dura em relação a essa situação de responsabilização direta de pais irresponsáveis. Aqui, quando a gente fala de progressismo, também aumenta, e quando a gente fala de internet e redes sociais, também aumenta. E aí a gente quando pega a questão de pedofilia, a gente percebe que todas as faixas vai aumentando de acordo com o grau de instrução, mas me parece que o brasileiro encara isso, foi convencido de que isso é uma simples doença e que o combate deve ser por um psiquiatra e não pela polícia. Uma pena, porque eu, como pai, não aceito isso. Quando falamos de religião, aqueles que mais culpam pais irresponsáveis são as pessoas, os evangélicos. E aqueles que culpam a internet, ali, na verdade, são as pessoas de outras religiões ali. Quando a gente fala de índice de dependência governamental, aqui, se você me acompanha já sabe, quem tem um índice baixo de dependência governamental é aquela pessoa que não tem nem convênio, que tem ali, aliás, que tem convênio, aquela pessoa que tem filho em escola particular, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de bolsa, de benefício do governo. O alto IDG é aquela pessoa que é totalmente dependente do governo, no social, na educação, na saúde. E aqui a gente percebe que as pessoas alto IDG, aquelas pessoas mais dependentes, que teoricamente, nós temos aqui uma tendência delas terem uma renda menor, são aquelas que culpam mais os pais irresponsáveis. E a internet, aqueles que culpam mais a internet, são as pessoas que têm ali o baixo IDG, né? As pessoas que têm convênio, que têm uma situação de vida um pouco melhor. Os eleitores de Lula culpam um pouquinho mais que os eleitores de Bolsonaro, dos eleitores do segundo turno, tá, de 2022, os eleitores de Lula do segundo turno são aqueles que culpam um pouquinho mais do que os eleitores de Bolsonaro do segundo turno, os pais responsáveis. Mas o eleitor de Lula culpa um pouquinho mais mesmo ali a questão das redes sociais. Já os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022, 25,8% culpa a questão do progressismo. Perceba que sim, o eleitor de Bolsonaro do segundo turno de 2022 é aquele que culpa muito o progressismo. Quando a gente fala de pedofilia, fica muito igual ali, não muda muito. Aí quando a gente olha aqui os eleitores que se informam pela TV, né? Quem se informa pela TV, 25,8% culpa
o Pais Irresponsáveis, 12,3 culpa o progressismo e depois 6,8 culpa as redes sociais e a internet. Quando a gente fala de redes sociais, 30% culpa pais irresponsáveis, 19% progressismo e 10% ali a internet e as redes sociais. Então perceba que quem se informa pelas redes sociais, que tem costume de estar nas redes sociais, o nível de culpa, de culpabilização em cima das redes sociais é muito parecido com os outros, não muda muito. Tá? Então esse é um sentimento geral mesmo da população, é que pais irresponsáveis são os grandes culpados. Aí a gente, em cima disso, a gente quis saber, olha, está sendo feita uma lei ali, está criando-se uma lei, na verdade a lei estava sendo criada, a gente fez a pesquisa e no dia 13 a dia 15 de setembro, no dia 18 de setembro de 2025, né, porque esse vídeo do YouTube você pode ver daqui 10 anos, né, a lei foi sancionada pelo presidente Lula. E a gente quis entender, você acha que uma lei de regulamentação das redes sociais e da internet, ela pode prejudicar quem trabalha com a internet? A gente tem um mundo hoje de pessoas que trabalham, de influenciadores que não trabalham, que não falam de sexo, não falam de nada disso, mas às vezes pode falar uma frase e ali a rede social pode ser culpada, alguma coisa assim. E tem muita gente que vive das redes sociais, vive da internet. Então nós quisemos saber isso. Uma lei de regulamentação das redes sociais, ali você acha que pode prejudicar quem vive de internet e redes sociais? Esse dado está na página 13. 44,7% diz que sim e 43,4% diz que não. Tá? 11,8% não sabe e não respondeu. Então um resultado muito empatado, um pouco mais das pessoas achando que sim. Aqui eu quero dar um pitaco porque eu trabalho com muita gente, a gente fornece muita informação para quem trabalha muito com rede social. O que acontece é que apesar desse número ficar muito empatado aqui, me preocupa muito porque antes disso houve uma campanha muito forte contra as redes sociais. Então, o fato de ter uma campanha muito forte contra as redes sociais, a gente fazer essa pesquisa nesse momento, onde a imagem das redes sociais está tão negativa por causa dessa questão da adultização das crianças, mesmo assim, eu vou te dizer que o sim aqui é um dado muito alto. Tá? Porque naturalmente, se as pessoas não tivessem tão assustadas, elas não iam ficar falando não aqui. Tá? Então esse é um dado que eu coloco aí, o governo já sancionou, agora vai começar aquela corrida, né? Agora você imagina que o que pode acontecer com pessoas que querem prejudicar um outro lado político, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer, e normalmente o governo faz isso, o governo cria uma lei para tapar um buraco e abre 10 buracos, e aí começam as pessoas, aí todo dia cria-se uma nova lei para tapar um buraco que abriu outro buraco. Então ao invés de você ter aqui uma questão de educação dos pais e falar assim, olha, a partir de agora vocês têm que ser responsáveis, porque se seus filhos fizerem isso, é você que é o culpado, né? Se a coisa fosse dessa forma, ao invés de simplesmente você jogar a culpa para quem é difícil uma rede social ela conseguir monitorar o que está todo mundo falando, não é tão simples como o político acha. Às vezes o político acha que é tudo muito fácil, coloca lá uma determinação, um algoritmo e trava tudo, ninguém sabe mais o que está falando, sendo que o criminoso, o pedófilo, que as pessoas aqui não culparem na minha visão, junto com os pais, são os mais responsáveis, porque são criminosos, eles estão ali o tempo todo procurando uma nova forma de cometer crime. Ou você acha que o criminoso ele para e fala, que pena, a partir de agora eu vou ter que arrumar uma profissão e vou trabalhar. Claro que não. Né? Então ele vai ficar procurando uma forma de continuar cometendo crime. Tá? E aí o que vai acontecer, na minha opinião, daqui a um tempo vai falar, pra você ter uma ideia, criar um bloqueio, tantas leis e mesmo assim continua acontecendo, é porque esses pedófilos realmente são tão doentes que eles não conseguem parar com o seu vício. É uma pena que acontece isso. Tá? No caso aqui, os homens, quase o dobro, acham que essa lei vai prejudicar. Quando a gente olha por faixa etária, a faixa etária que é a população economicamente ativa, aquelas que estão mais trabalhando, que mais usam as redes sociais e a internet, são aquelas mais preocupadas. Quando a gente pega os mais idosos, nem tanto. Tá? Quando a gente pega a questão das pessoas por dependência, todos ficam mais ou menos igual. O eleitor que votou em Jair Bolsonaro em 2022, ele quase o dobro do que os eleitores de Lula de 2022 no segundo turno entendem que isso será prejudicial. Tá? E a gente fez aqui o estudo, só que a gente não está mostrando aqui sobre o voto. Né? A gente perguntou em quem votaria Jair Bolsonaro e Lula, que é uma forma de entender pensamento da pessoa hoje. Né? Se a pessoa é um conservador, é um progressista,
para tentar entender. O eleitor que vota hoje em Bolsonaro, 55,1%, entende que vai prejudicar, sim, as pessoas que trabalham com internet e redes sociais. 32,6% dos eleitores de Bolsonaro hoje acreditam que não e 12,3% não sabem. Já os eleitores de Lula, 31,2% acreditam que vai prejudicar, 57% acham que não. Tá? A gente vai ter aqui essa lei, claro que ela vai maturar e aí, com o tempo, as pessoas verão ou não se irá prejudicar quem trabalha com a internet. Eu tenho certeza que sim, porque você vai começar a ter várias pessoas denunciando até coisas até que não são verdadeiras, por simples, às vezes, vingança a um canal, não gosto daquele canal, vou dizer que está acontecendo, e ali ele pode acontecer alguma coisa com esse canal. Tá? Essa foi uma pesquisa rápida que nós apresentamos, é a última pesquisa agora de setembro, pretendemos agora em outubro fazer uma nova rodada de pesquisas, e essas pesquisas são realizadas, aqui a gente tem a parceria com a BRCal, que é uma empresa de Joinville, uma empresa muito grande, uma empresa parceira do IBESP, e a gente fica muito feliz com a BRCal, que está com a gente há muitos anos, e a gente pode trabalhar aqui de uma forma, a gente pode passar informações para os brasileiros, para todos aqueles que têm interesse, claro. Eu gosto muito quando sai no jornal, saiu esse mês de setembro, nós tivemos matérias no jornal Metrópolis, aí tivemos matéria no Estadão de domingo, né, que é talvez o dia mais importante do jornal impresso histórico, que é o Estadão de domingo. Nossa matéria saiu lá, que se você não viu, dá uma procuradinha, a gente teve a pesquisa sobre o bolsonarismo, onde a gente mostra que quase 70% dos brasileiros entende que o bolsonarismo não irá acabar. E eu dou minha opinião nesse vídeo, se você quiser, vai lá. Agora, se você quiser falar comigo, vem aqui no QR Code do IBESP, vai lá, baixa o QR Code, bate um papo, pede a pesquisa em PDF, eu mando para você, a gente logo estará mandando aí eu vou já mandar nos próximos dias para os jornalistas em primeiro lugar, depois para deputados, prefeitos, a gente vai mandando, que é uma forma da gente informar as pessoas, é um serviço que a gente está dando de presente. Então, você quer entender como pensa o Brasil, nada melhor que uma pesquisa honesta e independente como nós. Tá bom? E se você quiser, se inscreva no canal, porque você vai começar a receber nossas pesquisas sempre com antecedência. Tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.